No início de tudo, quando não havia cidades, estradas, tecnologia ou barulho, existia apenas o silêncio da criação e o som suave do vento passando entre as árvores. O mundo era novo, puro, intocado. E em meio a essa imensa beleza, Deus criou um jardim muito especial. Ele o chamou de Jardim do Éden. O Éden era um lugar maravilhoso. As árvores eram grandes e frondosas, cheias de frutas de todas as cores e sabores. As flores espalhavam perfumes doces pelo ar. Os rios eram cristalinos e formavam lagos tranquilos, onde os animais bebiam água e descansavam. Havia paz em tudo. Os leões conviviam com os cordeiros, as aves cantavam em harmonia, e cada canto do jardim mostrava o cuidado e o amor de Deus. Foi nesse cenário perfeito que Deus criou o primeiro ser humano, Adão. Ele o fez com carinho, moldando seu corpo a partir do pó da terra e depois soprando em suas narinas o fôlego da vida. Quando Adão abriu os olhos, viu pela primeira vez a luz do sol, as árvores, os céus e os animais. Deus o colocou no jardim do Éden para cuidar dele, dar nome aos animais e desfrutar de tudo que ali havia. Mas Deus percebeu que, embora Adão estivesse cercado por tanta beleza, ele ainda estava só. Nenhum dos animais era como ele. Então, Deus fez Adão cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas, e com ela, formou uma mulher, Eva. Quando Adão a viu, sentiu uma alegria profunda. Agora ele tinha alguém para compartilhar a vida, alguém semelhante a ele. Eles passaram a viver juntos, explorando o jardim, aprendendo, sorrindo e vivendo em harmonia. Deus deu a eles liberdade para comer de todas as frutas do jardim, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse claramente: vocês podem comer de tudo, mas não comam do fruto dessa árvore. Se o fizerem, certamente morrerão. Era um aviso, uma regra simples, mas cheia de significado. Era como um teste de confiança e obediência. Adão e Eva viveram por um tempo respeitando esse limite. Eles estavam felizes, livres e próximos de Deus. Todos os dias, Deus andava com eles no jardim, falava com eles, ensinava e se alegrava com sua criação. Não havia dor, não havia medo, não havia tristeza. Mas um dia, enquanto Eva caminhava sozinha pelo jardim, algo inesperado aconteceu. Uma serpente apareceu. Ela era diferente dos outros animais. Tinha uma voz suave, mas carregava algo sombrio. A serpente começou a falar com Eva, questionando o que Deus havia dito. Foi verdade que Deus proibiu vocês de comer de qualquer árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer de todas as árvores, exceto daquela ali, a do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que, se comermos dela, morreremos. A serpente então sorriu e disse: vocês não vão morrer. Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Aquelas palavras mexeram com Eva. Ela olhou para a árvore. O fruto era bonito. Parecia delicioso. E a ideia de se tornar sábia como Deus a atraiu. Então, ela estendeu a mão, colheu o fruto e comeu. Depois, levou até Adão e ele também comeu. Naquele instante, algo mudou. Os olhos deles se abriram, mas não da maneira que esperavam. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha, algo que nunca haviam sentido antes. Pegaram folhas e fizeram roupas improvisadas. Pela primeira vez, o medo e a culpa entraram no coração humano. No fim da tarde, quando Deus veio passear no jardim, como fazia todos os dias, ele chamou por Adão. Mas Adão se escondeu. Deus perguntou: onde você está? E Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estou nu. Por isso me escondi. Deus então perguntou: você comeu do fruto da árvore que eu proibi? Adão respondeu: foi a mulher que me deste por companheira. Ela me deu do fruto, e eu comi. Deus olhou para Eva, que disse: foi a serpente. Ela me enganou. Deus ficou profundamente triste. Ele sabia que algo precioso havia sido quebrado. A inocência se perdeu. A confiança foi quebrada. E agora, o mundo não seria mais o mesmo. Como consequência, Deus disse à serpente que ela rastejaria para sempre e que haveria inimizade entre ela e os descendentes da mulher. Para Eva, ele disse que o parto traria dor. Para Adão, que a terra se tornaria difícil de cultivar, e ele teria que trabalhar com esforço para conseguir alimento. Mas mesmo com tudo isso, Deus ainda os amava. Fez roupas melhores para eles, com peles, e os preparou para enfrentar o mundo fora do Éden. Deus sabia que eles teriam uma vida difícil,
mas não os abandonou. Ele os mandou para fora do jardim e colocou um anjo com uma espada de fogo para guardar a entrada, para que não voltassem. Fora do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida. Tiveram filhos e filhas. Trabalharam a terra, enfrentaram o frio, a fome e as dificuldades. Mas também experimentaram alegrias. Viveram o amor em família, aprenderam com os erros e ensinaram seus filhos a temer a Deus. Eles contaram para seus filhos sobre o Éden, sobre como era a vida perfeita e como uma escolha errada mudou tudo. Ensinaram a importância de ouvir a voz de Deus, de obedecer e de viver com sabedoria. A história de Adão e Eva é a nossa história. Todos nós enfrentamos escolhas todos os dias. E, assim como eles, podemos errar. Mas também podemos aprender, crescer, recomeçar. Deus continua nos oferecendo amor, perdão e a chance de viver de maneira melhor. O paraíso pode ter ficado no passado, mas a presença de Deus ainda está entre nós. E cada passo dado com fé, cada ato de bondade, cada arrependimento sincero, é um caminho de volta para Ele. Obrigado por ler essa história. Que ela inspire você a fazer boas escolhas, a viver com fé e a nunca esquecer que, mesmo depois dos erros, Deus continua conosco.